ele está de volta, na sequência de um dos filmes mais comentados do ano passado, porém comentado negativamente. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. Christopher Robin luta para superar o seu trauma, mas também para provar para sua cidade que ele não é o responsável pelos assassinatos cometidos no filme anterior. Enquanto isso, essas criaturas macabras lideradas pelo Ursinho Pooh voltam a atacar. Aqui estamos diante da sequência de Ursinho Pooh Sangue e Mel, lançado no ano passado, filme que colecionou uma série de críticas negativas. Eu não fiz um vídeo específico para ele, mas se você quiser saber a minha opinião sobre o filme, eu comento no vídeo de piores filmes de 2023, onde ele entrou com facilidade no ranking principal. Ele nem ficou nas menções honrosas, tá? Ele tá lá nas cabeças da lista. E aqui nessa sequência, muitos esperavam que o diretor fosse tomar o caminho mais fácil, digamos assim, de repetir a fórmula do primeiro, que custou muito pouco e proporcionalmente lucrou muito dinheiro. Mas não, ele parece ter dobrado a aposta, ou melhor, triplicado, quadruplicado a aposta. Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, além de ser mais ousado e ter um valor de produção mais elevado, ele também puxa um gancho para uma grande franquia, uma espécie de Monsterverse, com esses filmes que o direito autoral do personagem original já caiu. Vai vir aí Pinóquio, Bambi, teve Alice no País das Maravilhas, e no final todos eles vão se reunir em um Vingadores do Horror. E por mais incrivelmente bizarra que essa frase vai parecer, Ursinho Pooh é a base, é a pedra matriz desse universo cinematográfico. Mas deixando de lado essas futuras sequências, vamos falar do filme propriamente dito, que, como eu pontuei, conta com uma elevação do valor de produção. É um filme perceptivelmente mais caro, mas ainda está longe de ser um grande orçamento, tá? Deixando isso claro. E até por conta disso, a direção toma uma liberdade maior para ousar e investir em toda uma série de referências que vão aparecer aqui de forma escancarada. Esse é um filme que bebe diretamente da jugular dos principais clássicos do cinema slasher. Pânico, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, todos esses filmes são reverenciados aqui e referenciados com cenas basicamente copia e cola. E isso, de certa forma, gera um ou outro momento um pouco mais legal, mesmo que não tão inspirado ou original, que acabou me divertindo em certa medida. Eu curti ficar caçando essas referências, a não ser uma em específico que implica diretamente na história. E é justamente uma referência desse filme que não vai para esses clássicos do cinema slasher, mas para algo muito mais recente que começou nos jogos de celular e veio para o cinema no ano passado. Eu sinto uma influência muito grande de FNAF, Five Nights at Freddy's, aquele filme que eu falei aqui no canal ano passado e rendeu muita discussão porque os fãs gostaram, o público mais usual também, mas a crítica não, os cinéfilos não. Vocês estão lembrados de qual filme eu tô falando. E aqui em Ursinho Pooh Sangue e Mel 2 a gente tem basicamente uma repetição do plot de FNAF. Eu não vou entrar mais em detalhes porque aí seriam spoilers bem pesados da trama, mas vocês já têm noção mais ou menos do que se trata. A própria construção psicológica dos protagonistas é basicamente a mesma. Os dois são marcados por um trauma envolvendo o irmão que se perdeu no passado, que foi raptado, e aí eles tentam revisitar esse passado, ou por meio de terapia, ou usando remédio. Cara, é Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é engraçado até que acho esse filme, mesmo repetindo o plot, um pouco mais ousado que o FNAF, em especial porque ele consegue abraçar a violência gráfica e uma certa galhofa um pouco mais acentuada.
Ainda não acho que esteja no tom certo, ainda acho que ele se leva mais a sério do que deveria, mas ainda assim aqui ele toma uma ou outra liberdade ali, em especial numa estilização de determinadas cenas que me agrada. E ele, inclusive, com esse acréscimo no orçamento, perde um pouquinho daquela cara trash que ele tanto tinha no primeiro e acaba ganhando uma cara um pouco mais padronizada, um pouco mais até genérica. É uma transição de estilos, digamos assim, que vai agradar muita gente, mas também vai desagradar outro tanto de gente. Eu particularmente estou no meio do caminho, porque eu gosto muito de algumas decisões tomadas aqui e eu gosto muito de algumas decisões tomadas lá no primeiro. Deixando claro que eu não gosto de nenhum dos dois filmes e mesmo tendo algumas boas escolhas, elas não são suficientes para salvar o filme como um todo, tá? Inclusive, uma das coisas que muda nessa transição de estilos é o próprio visual do Ursinho Pooh e da sua gangue. Inclusive, agora a gente tem o Corujão e o Tigrão na equipe. Eles estão com um visual que busca um pouco mais um realismo, muito entre aspas, com a presença do pelo, com algumas texturas e expressões faciais mais marcadas, deixando um pouco de lado aquela borracha e aquela rigidez do visual do primeiro filme. Eu acho que ele ganha muito com esse novo visual, que é bem mais perturbador, é bem mais sádico, digamos assim, em especial quando ele está totalmente coberto de sangue, e aí é um ponto a se destacar. É um filme que trabalha o gore de forma bem explícita, mas não da melhor maneira possível. Até porque o uso do sangue falso é muito restrito a sujar o rosto dos atores, a sujar a máscara das criaturas, e fica por isso mesmo. Quando ele quer mostrar um membro sendo decapitado ou um sangue jorrando, ele opta pelo sangue digital, pelo membro digital, e aí perde toda a textura, perde o peso e tira esse fator de certa imersão do gore. Não causa repulsa, não causa incômodo, é só indiferença mesmo. E com isso, inclusive, acho que o filme perde uma oportunidade de abraçar uma parcela do público que ama ver isso nos efeitos práticos, no sangue falso jorrando pra tudo quanto é lado, que é o público-alvo, por exemplo, do Terrifier, o 1 e o 2, que investem muito nisso e conseguem desempenhar bem nas bilheterias e sustentar uma franquia que vai chegar aí com um terceiro filme. Não que o Ursinho Pooh não vá conseguir fazer isso, mas eu acho que por ele não escolher essa abordagem, ele perde um pouco de força e perde até um respaldo da crítica, que muitas vezes dá um incentivo e dá uma força ali pro Terrifier. Mas no geral é basicamente isso. Fazendo uma visão geral, Ursinho Pooh Sangue e Mel 2 é uma evolução do primeiro em termos de linguagem. O diretor obviamente aprendeu algumas coisas ali para a condução do terror e do suspense, por mais que ele ainda esteja longe de fazer um bom trabalho. A produção, como também já pontuei, teve uma evolução, em especial por esse acréscimo, por esse investimento que rolou ali. E um ponto até que eu esqueci de mencionar é o núcleo humano, as vítimas dessa criatura. Aqui a gente vai ter o protagonismo do Christopher Robin, coisa que não acontece no anterior. Com isso o filme consegue levantar algumas discussões de forma mais eficiente, mas o ator não é lá grandes coisas e o texto também... Então, por mais que esse núcleo humano seja mais interessante que o anterior, ainda assim ele tá longe de ser digno de um destaque. Mas e você? Vai assistir esse filme no cinema? Vai esperar cair do caminhão? Me conta aqui nos comentários e vamos debater sobre esse polêmico filme do Ursinho Pooh. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Aproveita também, compartilha com os amigos. Um forte abraço, valeu, falou e fui!